Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria mais uma terça-feira de poder estar aqui no Parque de Eventos Padre Cícero para juntos celebrarmos a Santa Eucaristia. Esse momento que tem sido para nós de uma riqueza tão grande, porque temos aprimorado a nossa vida a partir do exercício da Palavra de Deus. Nós estamos celebrando o tempo do Advento, é um tempo novo, é um ano novo na liturgia da igreja. E o tempo do Advento propõe para nós a vigilância, que nós trabalhemos em nós a nossa proximidade com o Senhor, ou a maneira como nós devemos nos aproximar do Senhor. Esse tempo do Advento é muito oportuno, porque vai trazendo ao nosso coração tantos elementos que são importantes para a vivência da nossa fé. Esse tempo prepara o nosso coração para reconhecer a presença de Jesus entre nós. Mais uma vez foi nos dado a palavra de Deus, e como é bom poder escutar essa palavra, como é bom poder senti-la dentro de nós. A palavra de Deus, ela vai nos direcionando e ela vai apontando novos caminhos para a nossa vida. À medida em que eu vou caminhando na palavra, eu vou percebendo com mais nitidez o percurso por onde eu preciso ou devo andar. Nós escutamos hoje na leitura do profeta Isaías, nós escutamos uma profecia do profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo. E na profecia de Isaías, ele traz ao povo de Israel uma esperança. É a vinda do Salvador, é a vinda do Messias que Deus havia prometido a Israel. E quando o profeta Isaías faz essa profecia, ele está falando exatamente de Jesus. Ele está apresentando a figura de Jesus. Ele vai nos dando elementos que é importante compreendermos em torno da figura de Jesus. O profeta Isaías diz para Israel que é um tempo novo, é um tempo de transformação, porque o Messias vai trazer um tempo restaurador para todo Israel. E essa profecia de Isaías, que se cumpre em Jesus Cristo, ela produz em nosso coração alegria, porque ela faz nos compreender que Jesus transforma todas as coisas, que Jesus faz nova todas as coisas.
à medida em que nós vamos nos abrindo para Ele. É bonito poder escutar hoje no texto do profeta Isaías, porque ele diz de maneira muito clara: à medida em que a humanidade aceita o Messias, à medida em que nós acolhemos o Senhor, até mesmo a nossa relação uns com os outros, ela vai sendo transformada. Por isso que o profeta Isaías fala de elementos tão contraditórios, mas ao mesmo tempo mostrando a unidade. Essa unidade que é o Senhor que vai produzindo em nós. O Senhor vai produzindo uma nova consciência em nós. Pois o profeta Isaías nos apresenta elementos importantes de como nós precisamos compreender o Senhor. De que maneira eu compreendo Jesus, ou de que maneira eu permito Ele entrar na minha vida. À medida em que nós vamos aprendendo com Jesus, nós vamos melhorando a nossa relação com Ele. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu melhoro a minha relação com Ele. Ora, nessa noite, na primeira leitura, o profeta Isaías nos traz um elemento muito importante acerca de Jesus, que eu e você precisamos aprender. O profeta diz que o Senhor, Ele não olha com um olhar de condenação, Ele não olha para julgar, ou Ele não julga apenas aquilo que vê, mas Ele é capaz de olhar o ser humano por completo. E esse elemento é tão importante para nós, porque faz a grande diferença. Jesus, Ele olha com amor. Olha o olhar de Jesus, é sempre um olhar de ternura. Jesus nunca olha com um olhar de condenação, Jesus nunca olha com um olhar de reprovação, mas Ele olha com um olhar de misericórdia. A maneira como nós olhamos é que faz a grande diferença. Foi a forma como Jesus olhou, foi a maneira como Jesus enxergou as diversas situações que fez a grande diferença em seu ministério. Foi isso que atraiu inúmeras pessoas, porque Jesus é capaz de amar, Jesus é capaz de trazer a linguagem do amor. Enquanto muitos em Israel esperavam um Messias que desceria com um exército para atacar os inimigos, de repente nós nos deparamos com Jesus falando a linguagem do amor, que é a linguagem da paz. A linguagem do amor é literalmente a linguagem da paz. A guerra, as armas nunca produzirá paz. Não produz. A violência não produz paz. A opressão não produz paz. O que produz paz é o amor. Eles não compreenderam essa linguagem, porque eles estavam mais voltados para uma outra realidade. Eles estavam voltados para a violência. E quando nós estamos muito cheios de violência, nós não conseguimos perceber os sinais e as palavras de paz que está ao nosso redor. Por isso que é importante nós olharmos para a figura de Jesus. Se nós quisermos viver esse mundo transformado que o profeta Isaías fala hoje, esse mundo onde não existe divergência, onde não existe guerra, onde as pessoas elas sabem se compreender, isso é possível. Jesus nos ensinou que é possível, mas nós precisamos aprender de que maneira isso é possível. E Ele nos ensina que o caminho é sempre o amor. Então, aprender com Jesus, e o profeta Isaías nos dá esse elemento. Ele não julga aquilo que vê, Ele é capaz de ir muito mais além. E como nós precisamos aprender a melhorar o nosso jeito de ser cristão. Porque se nós seguimos a Jesus, nós também precisamos acreditar que é possível vivermos em harmonia. É possível vivermos a partir de Jesus. Jesus nos ensina que a paz é uma realidade concreta.
A paz não é uma utopia, mas a paz é real, ela existe, e essa paz ela habita dentro de cada um de nós. Só há uma maneira de perceber essa paz, é quando nós aprendemos a olhar para Jesus. O problema é porque muitas vezes nós preferimos olhar com um olhar de violência. Nós precisamos alimentar outros sentimentos dentro de nós, né? A violência, o ódio, a raiva, o rancor. Nós vamos alimentando a vingança dentro de nós, e quanto mais eu alimento esses sentimentos, mais distante eu vou ficando da paz, e de repente eu começo a perceber que a paz não é real. E eu percebo que a paz não é real porque eu não consigo percebê-la dentro de mim. Hoje o profeta Isaías, na primeira leitura, está nos ensinando algo que é importante: aprender a olhar com o olhar de Jesus, aprender a olhar da forma como Jesus olhava. Jesus enxergava muito mais do que os limites que seus olhos físicos eram capazes de perceber. Aqui é onde mora o problema da nossa vida, da nossa relação uns com os outros, porque tantas vezes nós aprendemos a olhar, mas nós deixamos que o nosso olhar, ele seja um olhar superficial. Eu paro no limite do outro, eu só sou capaz de enxergar o que o outro não tem de bom, eu sou apenas capaz de enxergar, né, os limites do outro, mas eu não consigo enxergar o que ele tem de bom. Quando nós mudarmos a nossa linguagem, nós vamos mudar também a nossa forma de conviver uns com os outros. Nós vamos aprender a modificar a partir do momento em que nós mudarmos também a nossa mentalidade. E a palavra de Deus, ela muda a nossa personalidade, ela muda a nossa mentalidade, ela nos faz olhar para as coisas de um jeito novo. Como Jesus, nós precisamos aprender a olhar de um jeito diferente. Não olhe mais com reprovação, porque o nosso olhar muitas vezes nos engana. Nem tudo aquilo que a gente vê de fato é, nem todas as informações que nós somos capazes de fazer daquilo que vemos de fato é real. Nós precisamos ter muito cuidado daquilo que nós vemos e daquilo que nós falamos. Nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, porque tantas vezes por trás de um embrulho não tão bonito pode existir algo bonito e belo. Quando nós julgamos apenas com o nosso olhar de reprovação, quando eu julgo o outro a partir daquilo que eu vi, eu estou correndo um grande risco de fazer juízo de valor equivocado acerca do outro. E aqui onde mora os conflitos na nossa relação, porque nós não somos capazes de esperar, nós não somos capazes de conhecer, nós fazemos julgamentos precipitados sem nem conhecer, sem nem ter razão, direito das coisas. E isso provoca um desajuste muito grande nas nossas relações. Por isso que o profeta Isaías diz hoje: se nós aprendermos a olhar com o olhar do Messias, nós vamos aprender muitas coisas. Nós vamos sair de muitas encrencas que nós nos metemos por falta de discernimento. Nós vamos evitar muitas guerras, nós vamos evitar muitos conflitos, se nós aprendermos a ter uma postura como a de Jesus. Olha o que o Senhor diz hoje na palavra. É muito bonito o jogo de palavras que o profeta Isaías diz hoje. Olha, ele destruirá o mal com o sopro dos lábios, e o lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo deitar-se ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos. É isso que Jesus produz entre nós. Ele produz paz na nossa convivência. Por que será que nós estamos vivendo em conflitos? Por que que o mundo está vivendo em conflito?
Porque nós tiramos o olhar de Jesus. Porque quando nós tiramos o olhar de Jesus, nós olhamos para o mundo e nós vamos absorver a linguagem do mundo. E a linguagem do mundo é desumana. O mundo produz em nós uma linguagem desumana. O mundo produz em nós uma linguagem de guerra. O mundo produz em nós uma linguagem de violência. E quanto mais a gente se alimentar dessa linguagem, mais violência nós vamos ter entre nós. Nós precisamos entender, nós precisamos abrir os olhos. Se nós quisermos um mundo transformado, nós precisamos reaprender a olhar para Jesus. A nossa segurança, ela não está nas estruturas desse mundo. Nós podemos ter a melhor segurança, nós podemos ter as ruas cheias de policiais. Se nós não combatermos a violência que está dentro do nosso coração, nós nunca combateremos a violência, nós nunca experimentaremos a paz. Porque a violência, ela começa dentro de nós, ela nasce do coração de alguém. A violência é sempre fruto de um sentimento que está dentro de nós e de um sentimento que foi manipulado. Nós não podemos tirar o olhar de Jesus. A nossa profecia dos últimos tempos precisa ser essa. Nós precisamos voltar para Jesus. Se nós quisermos famílias transformadas, nós precisamos olhar para Jesus. Se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos olhar para Jesus. Se nós queremos paz em nossa rua, em nossa cidade, nós precisamos reaprender a olhar para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, Ele nos ensina a compreender o outro, a sermos passivos uns com os outros. Nós estamos vivendo numa relação tão delicada que apenas um olhar de alguém já provoca ódio dentro da gente. Nós estamos tão alimentados dessa linguagem de violência que o mundo produz, que nós não conseguimos mais dialogar com o outro. Nós já nos enchemos de ódio, de sentimento de reprovação, e nós acabamos cortando relações com o outro, sem pelo menos dar a ele o direito de dialogar com a gente. Isso implica dizer o quê? Que há uma ausência de paz dentro de nós. Há uma ausência de paz. Mas a gente precisa também se perguntar: por que há essa ausência de paz? Porque nós estamos nos deixando desviar de Jesus pelas coisas do mundo. Nós estamos trocando o que é bom pelo que é ruim. Nós estamos deixando de caminhar no caminho do bem para caminharmos no caminho do mal. Porque nós estamos nos esvaziando de Deus e nos enchendo do mundo, dessa linguagem de divisão que me faz olhar para o outro com desprezo, que me faz olhar para o outro e não ser capaz de enxergar nele Jesus, de enxergar nele Deus. Nós estamos vivendo essa disputa tão grande, e isso vai acontecendo de uma maneira natural que a gente nem se dá conta. Nós olhamos para o outro e o outro é meu inimigo. No meu trabalho eu preciso derrubar pessoas para poder eu crescer. No meu trabalho eu preciso ser pedra de tropeço, porque se eu não for pedra de tropeço, eu não vou chegar ao cargo que eu quero. Nós temos usado dessa linguagem porque é assim que o mundo tem falado para nós. Você precisa eliminar as pessoas para poder alcançar o teu objetivo. Não é isso que a gente encontra, não é isso que a gente escuta. É essa filosofia que o mundo prega para nós, de uma maneira até disfarçada, mas é assim que tem sido. O mundo tem dito isso para nós. E isso é profundamente perigoso, porque isso anula completamente a capacidade que Deus deu a cada um. Quem foi que disse que eu preciso derrubar pessoas para alcançar meu objetivo? De maneira nenhuma, porque Deus me deu capacidade.
eu tenho capacidade, eu sou capaz, eu não preciso usar de formas incorretas para alcançar o meu objetivo, porque quando a gente alcança o objetivo de maneira errada, não foi eu que conquistei. Eu não conquisto quando eu uso as armas erradas para atingir os meus objetivos. Mas nós estamos vivendo num mundo de competição, num mundo onde a competição é tão acirrada que a gente desconsidera que nós somos seres humanos de capacidade. Você tem capacidade, você é capaz. Se você se esforça, se você luta, você vai ser vitorioso com sua força e com sua capacidade. Não use nunca de maneira incorreta para chegar ao objetivo, porque o mundo dá muitas voltas, filhos, e o mal, ele tem uma origem. Tudo que sai, ele volta. Tudo que sai de nós volta. Então, à medida em que eu permito sair de mim uma maldade em relação ao outro, essa maldade ela vai rodar, e ela vai voltar de novo para onde? Para a minha origem. Olha o grande perigo. Onde é que está o perigo, padre? Porque quando você constrói castelos de areia, esse castelo de areia um dia vai cair. Quando nós construímos a nossa história de maneira errada, os efeitos desse erro vai ser ventos para derrubar a tua construção. Olha a palavra que o Senhor está nos dando nessa noite. São palavras de libertação, são palavras de entendimento. Mas você que está me escutando agora, você diz: padre, mas eu tenho sido tão perseguido. Nós vamos ser perseguidos, sim. Tem tantas pessoas que querem o meu mal, sim, tem. Justamente por isso, porque há uma maldade no mundo, mas eu não preciso. E eu não preciso me contaminar com a maldade do outro. Quem foi que disse que eu preciso me contaminar com a maldade do outro? Não preciso nunca me contaminar com a maldade do outro. Eu preciso alimentar em mim a energia do bem que o Senhor deposita em meu coração. Não preciso me contaminar. Eu não preciso ser como o outro. Não queira ser como o outro. Se o outro usou de má fé, não use. Não use. Você não precisa disso. Nós precisamos copiar dos outros o que é bom. O que é ruim, não. Eu preciso trazer para mim exemplos positivos e nunca exemplos negativos. Não é porque alguém usou de má fé que eu preciso usar. Ah, fulano de tal usou de má fé e se deu bem, eu vou usar. Não caia nessa, não caia. Porque foi usando dessa linguagem que muitos acabaram cavando buracos e acabaram caindo nos seus próprios buracos. Basta a gente olhar, por exemplo, nos noticiários, homens que ganharam dinheiro através da corrupção, homens que construíram suas riquezas tirando daquilo que não era seu. Esses homens não têm paz, são perseguidos pela justiça, enfrentam situações todos os dias de sua vida. Será que vale a pena viver assim? Não vale. Olha que o Senhor está nos ajudando nessa noite com essa palavra a compreender qual é o caminho que nós devemos seguir. Qual é o caminho? Sempre olhando para Jesus. Talvez o caminho seja mais longo, mas tudo aquilo que você constrói em Deus fica para sempre, permanece para sempre. E às vezes eu olho para alguém que está usando de formas erradas para crescer na vida, está lá na frente e eu estou aqui atrás, mas o que eu estou construindo
vai permanecendo, vai ficando. Pode ser que aquele que usou de má fé, que está lá na frente, tenha que voltar depois para trás para começar tudo de novo. Só tem um jeito, filhos, é olhar para Jesus. Se você quer paz, olhe para Jesus. Se você quer uma família construída, alicerçada, olhe para Jesus. Olhar com o olhar de Jesus. Olhar com o olhar de Jesus. Todos os dias diga isso para você. Hoje está nascendo um novo dia. Eu preciso olhar com os olhos de Jesus. Aí nós vamos evitando muitas tentações. As tentações querem nos derrubar e destruir. Não deixe elas entrarem em sua vida. Diga amém. Fique de pé, filho, filha. Levante sua mão para o alto e diga comigo: Senhor, eu estou aqui na tua presença. Estou escutando a tua palavra. Eu preciso escutar essa palavra, porque eu quero olhar como tu olhas. Eu quero me distanciar do mal. Eu não quero usar de armas erradas, porque eu já tenho a arma certa. A tua sabedoria, o teu discernimento e a tua ciência derramada sobre a minha vida. Senhor, ajuda-me a me libertar das correntes do mal. Senhor, ajuda-me a sair dos nós que a filosofia do mundo produz dentro de mim. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero caminhar em Jesus. Ajuda-me, Senhor. Dai-me, Senhor, o teu Espírito, para que eu tenha uma vida nova, uma vida transformada. Diga: eu quero uma vida nova. Eu quero uma vida transformada. Amém. Aplauda Jesus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.